Olá, nono, tudo bem? Olha, hoje nós temos disciplina nova, matéria nova, hein? Capítulo 7, primeiro governo Vargas e Estado Novo, 1930-1945. Bom, eu estou falando da página 122 e 123 do livro de vocês. Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês pegarem aí o livro de vocês na 122, 123 e a gente seguir a partir da página 124, que é os efeitos da crise de 1929 no Brasil. Vamos lá? Sobre a crise de 29, nós já tínhamos falado a respeito. Foi uma crise sem precedentes que acontece nos Estados Unidos, né, que culmina com o crack, a quebra da Bolsa de Valores em 1929, da qual vendeu-se muitos papéis e as empresas, por exemplo, não tinham como transformar esses papéis em dinheiro vivo. Por quê? Porque você vinha desde o final ali da Primeira Guerra Mundial, um processo de superprodução, né? E assim, quando termina a Primeira Guerra Mundial em 1918, os Estados Unidos e uma parte da Europa estão se recuperando da guerra, e os Estados Unidos estão em franca produção e desenvolvimento na sua indústria, né, a partir de 1918. Isso por uma razão muito simples: os Estados Unidos praticamente não sofreu nenhum prejuízo com a guerra, no sentido de que seu território foi destruído. Não, a guerra praticamente ocorreu na Europa, né, e em outras regiões ali adjacentes da Europa. Mas você não tem, por exemplo, territórios destruídos ou fábricas ou cidades inteiras destruídas no final da Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos da América. Então o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão ajudar no processo de reconstrução da Europa, né? E isso vai acontecer com a Alemanha também. Eles estabelecem um governo lá em Weimar, lembra da República de Weimar? E aí os Estados Unidos começam a ajudar a República de Weimar e outros países. É um processo de reconstrução, né, para que, de algum modo, esses países voltassem a se desenvolver e depois caminhassem sozinhos. Só que as coisas começaram a não ficar tão boas para os Estados Unidos. Por quê? Conforme o tempo foi passando, esse processo de recuperação da Europa foi ocorrendo, e daí esses países não precisaram mais serem supridos pelos produtos que os Estados Unidos produziam. E isso vai gerar, de certo modo, uma crise de superprodução. Vai ter muito produto na prateleira, eu não vou conseguir vender para fora do país, não vou conseguir enviar esse produto para lá, para a Europa, porque eles não precisam mais, e eu não tenho mais como vender esse produto, mesmo que ele esteja barato. E aí as empresas começam a entrar em colapso, porque se ela tem, por exemplo, se ela produz esse álcool gel aqui em grande quantidade e ela já tem bastante no seu estoque e os supermercados estão lotados e as casas das pessoas também têm, ela não tem mais condições de produzir esse produto. Por quê? Porque ele vai estragar, eu não vou vender, eu não vou poder pagar os salários, nem manter as minhas máquinas funcionando, nem meus impostos pagos. Isso vai gerar uma crise. Então, de certo modo, as empresas começam a cortar sua produção. Cortando sua produção, o que mais que ela corta? Os empregos. Então, começou a gerar uma multidão de desempregados nos Estados Unidos. As empresas começam a quebrar, né? E aí essas empresas quebrando, elas têm papéis que são vendidos na bolsa, que é uma maneira de fortalecer as empresas, com capitais, parte de sua empresa dividida em pequenas porções e vendidas como papéis, que a gente chama de ações. Essas ações passaram a não valer nada, porque simplesmente as empresas tinham falido. Então pessoas vão cometer suicídio, muita gente vai simplesmente ir diretamente para a miséria, né?
e muitas pessoas que tinham lá o seu sonho americano, conforme vocês viram lá atrás no livro de vocês, né? O cara dirigindo o carrão, a casa bonita dele, os 2 filhos, a esposa, o cachorro, né? Isso não vai mais existir, né? Porque a economia vai entrar em colapso. O sonho americano, o American Way of Life, ele vai entrar em crise. E isso vai gerar uma crise em todos os países, inclusive no Brasil. Qual é a principal mercadoria que o Brasil vende nessa época? Adivinha? Café. O café, a gente come café, gente? Bom, até onde se sabe não, a não ser que seja um chocolate. A gente almoça café, a gente janta café? Não. Geralmente o café ele serve para quê? Ele é depois de uma refeição ou ele é o início de uma refeição no começo do dia no Brasil. Em vários lugares do mundo se toma café, né? O Brasil é o principal produtor dessa bebida. Só que tem um problema. Se as pessoas não têm o que comer, quiçá tomar café, né? Então, o Brasil vende para o mundo, exporta para o mundo aquilo que a gente chama de pós-refeição, né? Muita gente está com dificuldade de conseguir a refeição. Então, o café eu posso deixar ele passar, mas o restante da minha alimentação não. Perdão. Então, isso vai gerar uma crise também para o Brasil. E o presidente na época, Washington Luiz, ele não sabe exatamente o que fazer. Em 1929 você tem a crise e acontece uma revolta em 1930, uma revolução. Né? Vamos lá. Tem aqui uma questão política que acontece aqui. Existe uma disputa importante no cenário nacional entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. E aqui diz que as oligarquias desses estados lançaram, página 124, no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo da página 124, está dizendo assim: essa atitude causou grande descontentamento entre os representantes dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. O presidente do estado do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Fazenda, Washington Luiz, a presidência, como vice foi escolhido o presidente do estado da Paraíba, João Pessoa, né? A chapa formada pela oposição foi denominada Aliança Liberal. Vai anotando aí, está no livro de vocês na página 124. Seu programa defendia a diversificação da produção nacional, a reforma política, a adoção do voto secreto e a criação de medidas de proteção aos trabalhadores. Tirando as medidas de proteção aos trabalhadores e a adoção do voto secreto, o enredo é o mesmo que a gente conhece, né? Reforma. Muito bem. A chapa recebeu o apoio do Partido Democrático de São Paulo, né? De tenentes da classe média urbana e dos setores oligárquicos que estavam insatisfeitos com o governo. Então, daí você já tira quem eram os grupos que estavam querendo derrubar o governo e assumir o governo. Então, em 1930, nós vamos ter eleições. Lá na página 125 está falando sobre isso. As eleições presidenciais ocorreram no dia 1º de março de 1930. Apesar da grande campanha realizada pela Aliança Liberal, Vargas obteve aproximadamente 700 mil votos, enquanto Júlio Prestes recebeu pouco mais de 1 milhão de votos. Os opositores do governo protestaram alegando que o processo eleitoral havia sido fraudado. Isso era muito comum na época por causa daquela política que vocês sabem muito bem, do chamado voto de cabresto, né? Havia muita fraude, não existia na época a figura do judiciário eleitoral, né? Essa foi uma das razões de criar o judiciário eleitoral no Brasil, foi justamente a fraude, para evitar de fraude. Hoje vocês veem muitas pessoas falando de fraude, mas são obrigadas a engolir o que elas falam, porque o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e o TRE, os TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, eles são instituições idôneas, né, que trabalham de maneira a fazer da maneira mais transparente possível o processo eleitoral, tá? Em maio, o Congresso Nacional reconheceu o resultado das eleições e declarou Júlio Prestes presidente eleito.
Inconformados com a decisão, os opositores do governo começaram a preparar uma insurreição armada para derrubá-lo, impedindo a posse de Júlio Prestes. Foi exatamente o que aconteceu. Vai ter a Revolução de 30, o Júlio Prestes não chega a tomar posse, e quem é derrubado do governo ali ainda, que ainda está no poder, é o Washington Luiz. E quem é que toma o poder? O Getúlio Vargas. Então a gente já tem aqui uma sargentada aqui, né? Uma quartelada já nesse processo. Foi o primeiro? Não, já tinha acontecido golpes anteriores. Na realidade, o Brasil é uma ilha cercada de golpe para todo lado. A exceção é a democracia. O Brasil viveu ou vive o período mais longo de democracia que a gente pode pensar, né? Não dá para você falar de ruptura institucional recente, porque na realidade todos os processos foram processos eleitorais, então não tem como falar disso. Mas o Brasil vive o período mais longo de democracia até aqui. Até aqui é o mais longo. A revolta de Princesa. Poucos dias antes das eleições de 1930, estourou na Paraíba a revolta de Princesa, que acabou servindo de pretexto para o início do movimento que derrubou o governo federal. Eleito presidente da Paraíba, em 1928, João Pessoa instituiu a cobrança de impostos entre os municípios do interior paraibano e o Porto de Recife. A medida visava centralizar recursos nas mãos do governo estadual e sanar as finanças do Estado. Descontente, os chefes políticos do interior passaram a apoiar a candidatura de Júlio Prestes à presidência da República. Por que isso? Porque é uma característica do Brasil. A elite brasileira jamais aceitará pagar impostos. Sempre ela empurra a conta para os mais pobres. Nunca ela vai aceitar. Um presidente da República que impor a cobrança de impostos às pessoas mais ricas e poderosas desse país, ele não durará no cargo. Isso é uma característica do Brasil. Isso é uma característica. Ninguém que tentou fazer isso ficou no cargo. Isso aconteceu com Fernando Collor. Isso aconteceu, por exemplo, com Dilma Rousseff. Uma das razões para o impeachment da Dilma não foram as pedaladas, foram os processos, foram os projetos de lei que ela mandou para o Congresso com a intenção de aumentar a cobrança de impostos dos mais ricos e não dos mais pobres. Então, isso é uma característica, isso acontece na história do Brasil. E é necessário que a gente pontue aqui isso, né? A medida visava centralizar recursos nas mãos do governo estadual e sanar as finanças do Estado. Descontentes, eles apoiaram o Júlio Prestes. O Júlio Prestes apoiou a demanda deles, de não cobrar impostos deles. Mas, na realidade, o presidente, que depois mais tarde se torna o nome, né, muda de nome, e na realidade, os estados, durante o período republicano, mesmo na República Velha, eles chamavam os governadores dos estados de presidentes de estado. Na realidade, são os governadores. O João Pessoa era governador da Paraíba. Então, ele queria resolver a situação dele financeira sem precisar de depender do governo federal. Então, ele criou um apanhado de impostos aqui, cobrando impostos dos municípios mais do interior, para ele poder sanar os problemas da dívida pública que ele tinha, dos problemas que ele tinha, e para ele poder governar, porque não se governa sem dinheiro. Você precisa de dinheiro para fazer obra. Ninguém faz obra sem dinheiro. Isso é uma característica. Muito bem. Como represália ao apoio de Pereira de Lima ao candidato do governo, João Pessoa ordenou a retirada dos funcionários estaduais da cidade de Princesa Isabel, no interior do estado, e destituiu o prefeito e o vice-prefeito da cidade, aliados de Pereira de Lima. Assim, em 24 de fevereiro de 1930, iniciou-se a revolta. Muito bem. Para conter a rebelião, João Pessoa enviou um grande contingente de soldados para a região de Princesa e ameaçou bombardear a cidade. Após 4 meses de revolta, em 20 de junho de 1930, Pereira de Lima declarou Princesa um território independente da Paraíba. Aconteceu a independência de uma cidade, né? Subordinado diretamente ao governo federal.
em 26 de julho, em uma confeitaria na cidade do Recife, João Pessoa foi assassinado por João Dantas. Olha como o Brasil ele era, né? A gente reclama do Brasil de hoje, mas olha como era. O negócio aqui resolvia-se na bala. Então, outro adversário político do João Pessoa assassinou ele. Mas esse foi o estopim para a Revolução de 30, porque João Pessoa era um político que era apoiado por Getúlio Vargas. Dantas, aliado político José Pereira de Lima, teve seu escritório invadido pela polícia à mão de João Pessoa durante a crise política no estado da Paraíba. No escritório foram encontradas cartas trocadas entre Dantas e sua amante, que foram divulgadas na imprensa com o objetivo de desmoralizar. Não se preocupe, não é muito diferente do Brasil de hoje, né? De Marcelas, de Micheles, enfim, por aí vai. Mesmo sem ter ligação direta com os acontecimentos de Princesa Isabel, a morte de João Pessoa pôs fim à revolta. Os conflitos armados resultaram em cerca de 600 mortos. Né? Vamos lá. A Revolução de 30 vai ser uma continuidade dessa revolta que iniciou aqui, que terminou com 600 mortos. Né? A Revolução de 30, apesar de o assassinato de João Pessoa ter sido cometido por motivos pessoais, a morte do presidente da Paraíba gerou em diversos pontos do país uma série de manifestações de repúdio que se transformaram em mobilização a favor da Aliança Liberal. Tá, os motivos eram pessoais, mas os adversários não eram adversários em comum, eram adversários políticos. Por isso que virou uma revolta política, uma revolução. Aproveitando o clima de comoção gerado no país, membros da Aliança Liberal iniciaram um levante para derrubar o governo. Em 3 de outubro de 1930, movimentos simultâneos aconteceram em vários estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. São os movimentos que não aconteceram lá por acaso, onde eles surgiram. Bom, o nosso Getúlio Vargas, nosso querido Getúlio Vargas, que vai governar o Brasil até 1954, começando daí, ele, uma das pessoas que mais tempo ficou no poder, né? Ele vai governar o Brasil e ele vem de onde? De São Borja. São Borja fica onde? Rio Grande do Sul. Um dos caras aí também envolvidos é da Paraíba. E o outro político lá, o Júlio Prestes, ele era um político, ele não era diretamente mineiro, mas ele era apoiado pela elite mineira, né? Então vamos lá. Em menos de um mês, as forças rebeldes haviam sido vitoriosas em quase todo o Brasil, à exceção apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Bahia. Temendo uma guerra civil, já estava em curso a guerra civil. Não é que temia uma guerra civil, já estava acontecendo uma guerra civil no Brasil aqui, basta ver. Substituindo, só não era geral, né? Substituindo por uma junta militar. Washington Luiz foi substituído por uma junta militar. No dia 3 de novembro, a junta transferiu a Getúlio Vargas o governo do país. Então, os militares, de certa forma, tinham na figura do Getúlio Vargas um aliado. E o Getúlio Vargas sabia que poderia contar com os militares para se firmar no poder. E foi o que ele fez, né? O governo provisório de Vargas, ao assumir... Então, nós tivemos um golpe militar? Tivemos, em 1930. Ao assumir a chefia do governo provisório, Vargas dissolveu o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais, substituindo os presidentes de estados por interventores. Nenhum dos governantes dos estados eram mais governadores eleitos pelo voto direto. Todos eles eram pessoas indicadas pelo Getúlio Vargas, só para vocês terem noção. A maior parte deles eram tenentes, claro, né, gente? Qual foi o interventor, por exemplo? Vamos lembrar um pouquinho da história de Rondônia. Qual era o interventor de Vargas aqui em Porto Velho, em Santo Antônio do Rio Madeira? Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira participou do movimento no Amazonas. Como nós sabemos, Porto Velho
na época que essa região aqui de Santo Antônio do Rio Madeira pertencia ao Amazonas e Guajará-Mirim pertencia ao Mato Grosso, né? Então, só para a gente ter uma noção de como funcionava essa política dos governadores, tá certo? Como é que funcionou essa política dos interventores no Brasil. O Vargas, nesse momento, ele criou o Ministério do Trabalho. Olha que engraçado, o Ministério do Trabalho foi criado durante uma ditadura. E ele criou a lei de sindicalização. Então, muita gente hoje é contra sindicatos, principalmente governos, né? O governo que a gente tem, por exemplo, ele é contrário a sindicato, né? Mas, por quê? Mas o processo de sindicalização foi criado pelo próprio governo, porque ele colocava os dirigentes sindicais, pessoas ligadas a ele, ao governo, para de alguma forma controlar e manipular os trabalhadores. Isso é uma característica importante de entender desse processo, tá certo? Sobre o Código Eleitoral de 1932, a gente vai ler logo a seguir, ok? A gente vê no nosso próximo encontro. Grande abraço para vocês.